We have had some technical problems. Comunicar e aprender. Interagir e adquirir conhecimento. Ideias e ideais em discussão. Ouvir, falar e debater com quem quer um futuro melhor. Está no ar Rádio Radar. Rádio Radar. Bom dia a você que acompanha a programação da Rádio Comunitária. Estamos iniciando neste sábado um novo projeto, um novo capítulo na história da 87.9, começando com a primeira edição do Rádio Radar. O Rádio Radar é essa nova experiência da 87.9 que estará ao longo das próximas semanas também, dos próximos meses, conversando com alunos, conversando com especialistas em escolas, em universidades aqui da nossa cidade, sobre temas que estão sendo pauta de debates nas rodas de conversa, nas redes sociais, enfim, os assuntos que estão movimentando a galera, a gente vai debater aqui no Rádio Radar. Nesta primeira edição, estamos na Escola Cepete Araju. Quero cumprimentar também nosso colega jornalista Rodrigo Dávila, que aqui também está para bater esse papo bacana com as nossas convidadas e também com a galera do primeiro e do segundo ano do ensino médio da Escola Cepete Araju. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ângelo. Bom dia aos amigos da Rádio Comunitária no 87.9, também no comunitária.com.br. Exatamente, Ângelo. A gente cada vez mais precisa ouvir e também falar sobre diversos assuntos, e esse é o projeto do Rádio Radar e da Rádio Comunitária, de levar esses debates às escolas, do nosso município, das instituições públicas, privadas, para a gente conhecer um pouco sobre o que essa galera jovem está pensando sobre diversos assuntos. E olha, nessa primeira edição, a gente está, como você disse, Ângelo, na Escola Estadual Cepete Araju, com a turma do primeiro e do segundo ano do ensino médio, para ouvir os estudantes e debater com os nossos convidados sobre um tema que sempre esteve em discussão, mas que nesses últimos anos tem se tornado cada vez mais importante. Pois é, as mulheres são a maioria no país. No entanto, sofrem diariamente ataques à sua independência. A taxa de feminicídio aqui no Brasil é a 5ª maior do mundo. O mapa da violência de 2015 aponta que entre 1980 e 2013, 106.093 mulheres morreram por sua condição de ser mulher. Mulheres ganham menos do que os homens em todos os cargos e áreas. A diferença salarial chega a quase 53%. As profissionais ainda são minoria em cargos de gestão. Se esses desafios enfrentados cotidianamente pelas mulheres de todo o mundo, outros obstáculos também já foram derrubados e barreiras já foram derrubadas ao longo do tempo por meio da luta de inúmeras mulheres constituídas em movimentos feministas em todos os países do mundo. Feminismo é um movimento social e político que tem como objetivo conquistar o acesso a direitos iguais entre homens e mulheres e que vem de vários e vários séculos essa desigualdade, não é? Exatamente. Para bater um papo com a gente, com a turma, a gente convidou a professora da Universidade Regional Integrada, a URI aqui, de Frederico Westphalen, a professora Rosângela Fachel, e a jornalista representante do coletivo feminista Maria Frederica, a Letícia Stasiak, para bater um papo com a gente, com a turma. E eu já pergunto, professora, a gente está em 2018, por que ainda nesse ano, depois de tantas lutas, a gente ainda trata o movimento como muito importante na luta por conquistas? Bom dia, professor. Então, bom dia, né? Obrigado, primeiro, agradecer o convite e já me desculpar pela minha voz, tá? Eu vou falar devagar, que não é o meu habitual, porque eu estou com a voz um pouco, então, para não perder a voz, a gente poder conversar. A questão, eu acho que é mais ampla do que pensar só a respeito, assim, por quê, né, em 2018, e a gente vai pensar se, na verdade, infelizmente, a gente ainda em 2018 está falando sobre essas coisas, né? Esses números que vocês trouxeram são interessantes da gente ter eles sempre em mente. Existem outros números também que vão corroborar, né, essa questão da gente pensar na desigualdade entre homens e mulheres, né? E eu poderia começar fazendo uma provocação aqui para vocês, né? Estão 2 homens que trabalham numa rádio aqui para falar sobre isso. Eu poderia perguntar quantas mulheres trabalham lá com vocês na rádio comunitária, né? Sim. E se a gente fizer um estudo a respeito da população de Frederico Westphalen, eu acredito que essa
maioria masculina dentro da rádio, também tem uma questão simbólica relacionada com a questão da região onde a gente vive, né? Eu acho que a questão toda é que a gente vive ainda num país muito machista, e a gente está talvez no estado mais machista desse país. Sim. E esse país ele está dentro de um continente muito machista, né? Não só o Brasil é o país que mais mata mulheres, a América Latina é a região do mundo onde mais as mulheres sofrem, né, por mortes violentas realizadas por seus parceiros ou familiares, na questão por serem mulheres, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra feminicídio é uma coisa nova, não existia, né? Eu, quando tinha a idade de vocês, jamais ia escutar falar em feminicídio. Se uma mulher morresse atacada por um homem, isso seria só mais uma violência, como outra qualquer que poderia acontecer. E antes do meu tempo ainda, né, no tempo da minha mãe, no tempo das minhas avós, se uma mulher morresse assassinada por um homem, pelo marido, poderia ser justificado como uma defesa da honra, se o homem se sentisse traído. Então, todas essas questões vêm mudando aos poucos, mas, infelizmente, a gente está em 2018 vendo que muitas coisas das quais a gente já tinha se libertado, estão voltando, né? Então eu me assusto e eu acho por isso que eu sempre aceito quando pedem que eu venha conversar nas escolas, quando eu venha conversar com os jovens, porque eu me assusto quando eu vejo gente tão jovem tendo pensamentos tão reacionários, né? Depois de tudo que a gente lutou para chegar até onde a gente conseguiu chegar. Então eu acho que é porque está faltando alguma coisa e talvez seja esses momentos da gente discutir sobre isso. Felizmente, a gente vive numa democracia e vocês podem hoje aqui na escola falar sobre tudo com a tutela dos professores de vocês que estão aqui, né, enquanto eles poderiam estar simplesmente levando vocês para a sala de aula e dando conteúdo. Então, isso são coisas que a gente não tem que achar que são ruins, a gente tem que festejar, porque não aconteciam antes, né? Então, só para não ficar falando todo o tempo, se não vim aqui para dar uma palestra, mas eu gostaria que a gente conversasse. Eu vinha pensando o que a gente pode falar, e são muitas coisas, muitos temas que a gente pode abordar, né, a respeito dessa questão. Eu espero que a gente vá fazendo uma troca sobre isso e que vocês entendam a importância desse momento para a gente tentar abordar algumas questões que talvez vocês não abordariam assim espontaneamente, mas agora que a gente está abrindo esse espaço, então, para fazer essa discussão. Uhum. Obrigado, professora. Letícia, obrigado também por ter atendido o nosso convite e já te pergunto, como e desde quando você se identificou com o movimento e como você busca se colocar, então, dentro dessas questões, se expressar, enfim, trazer esse assunto também aí nos meios que você convive. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite, primeiramente, também. E eu acho que a minha trajetória no movimento feminista começou em 2014, quando eu vim morar em Frederico, porque eu também nasci e morei até os meus 18 anos numa cidade de 2.000 habitantes, mais no interior do estado, na região das Missões. Então, uma cidade muito pequena, onde eu vivi praticamente a minha infância inteira e minha adolescência inteira sem discutir sobre essas questões, porque eu não me lembro dessas questões serem discutidas tão fortemente, por exemplo, durante o meu ensino médio. Então, sintam-se privilegiados e privilegiadas por estarem aqui discutindo com a gente sobre essa questão. Então, em 2014, logo quando eu entrei na faculdade, a gente percebeu o quão conservadora era a cidade de Frederico, e ainda é, pelo que a gente percebe. E a gente resolveu criar um coletivo, chamado Coletivo Transformação, que abordasse, que a gente pudesse conversar sobre todas essas questões relacionadas ao preconceito, porque nós, assim como eu e a grande parte dos meus amigos, viemos de outras cidades menores que Frederico, cidades maiores que Frederico, e desde o princípio a gente encontrou uma resistência da população frederiquense, principalmente os mais velhos, de nos receberem de uma forma acolhedora. Então, a gente criou esse espaço de discussão, de conversa com as pessoas jovens que também estavam entrando na universidade, para que a gente conseguisse se expressar e debater o que nos incomodava em Frederico Westphalen. Então, foi aí que eu comecei um pouco dessa minha trajetória dentro do movimento, e em 2016, quando essas questões afloraram ainda mais dentro da minha vivência na universidade, eu fiz jornalismo ali na UFSM, a gente resolveu criar o coletivo, como já foi citado, Maria Frederica, porque a gente sentiu ainda mais a necessidade de tratar sobre todas as questões relacionadas às mulheres, porque a gente percebia que não só os LGBTs, não
só os negros e negras, mas principalmente as mulheres também eram muito afetadas aqui em Frederico e principalmente na sociedade brasileira e no mundo todo, assim. Então, eu com mais 4, 5 amigas resolvemos criar o Coletivo Maria Frederica nessa ânsia, né, de debater principalmente as questões relacionadas às mulheres. Então, a minha trajetória vem desde 2014 até então e vai seguir o resto da minha vida, assim. E o Maria Frederica foi uma experiência, foi e é ainda uma experiência muito sensacional, assim, de poder sentar e conversar com outras mulheres que também vivenciam na pele, vivenciam no dia a dia todas as barreiras que nós mulheres enfrentamos no dia a dia, assim. Tanto eu, tanto o meu círculo de amigas, que são principalmente pessoas da universidade, porque às vezes a gente cria esse estereótipo de que a universidade é um ambiente muito livre, que a gente pode se expressar muito abertamente, que a gente não sofre nenhum tipo de machismo ou nenhum tipo de coisas ruins, mas não. Acho que a gente encontrou também dentro da universidade um ambiente bem difícil de lidar, então foi uma ânsia da gente continuar com Maria Frederica e com as nossas pautas. Então venho hoje também, a gente segue nessas pautas principalmente e fico muito feliz também de ter produzido aqui com vocês esse semestre um curto documentário falando sobre lesbofobia, que é um dos tipos de opressões que as mulheres também sofrem. Então, é um carinho enorme que eu levo da escola também com essa produção. Obrigada a todo mundo que participou, que colaborou. Eu acho que essa questão é muito importante, assim, a gente tem que disseminar ainda mais, que assim como eu não tive a oportunidade, que bom que vocês estão tendo, que a gente consiga disseminar ainda mais esses assuntos, e principalmente o feminismo e a luta das mulheres, principalmente para Frederico Westphalen, para que a gente consiga levar isso para fora daqui. Ok. Obrigado, Letícia. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Rádio Radar. Estamos aqui na Escola CPET Araju com a galera do primeiro e do segundo ano discutindo o tema hoje, feminismo. O intervalo é bem rápido, voltamos na sequência, aí sim, com a galera falando aqui na programação da comunitária. We have had some technical problems. Comunicar e aprender, interagir e adquirir conhecimento, ideias e ideais em discussão. Ouvir, falar e debater com quem quer um futuro melhor. Está no ar Rádio Radar. Rádio Radar. Estamos de volta com o Rádio Radar aqui na Comunitária FM 87.9. Hoje o Rádio Radar, no seu programa de estreia, discute sobre feminismo com a galera do primeiro e do segundo ano da Escola CPET Araju, aqui de Frederico Westphalen. Já conversamos com a professora Rosângela e também com a jornalista Letícia Stasiak a respeito do tema feminismo, o que elas pensam sobre isso, enfim, elas já explanaram no primeiro bloco e agora a gente quer ouvir a opinião da galera, Rodrigo Dávila. Isso mesmo, a gente está aqui na Escola CPET Araju, no meio da galera para falar. A gente está aqui com a... Qual é o teu nome mesmo? Stephanie, que acompanhou o que disse a professora Rosângela, também a Letícia. Quer falar um pouquinho, né, Stephanie? Creio que é em todo o meio, sabe? De trabalho ou de... no meio de trabalho, enfim, que tem essa discriminação muitas vezes mesmo sem perceber. Por exemplo, meu pai, que é empresário, na nossa empresa tem apenas eu e mais 2 que são mulheres, o resto é todos homens, não pelo fato de ser mais capacitado, enfim, mas por aquela segurança, sabe? Creio que como ele é o empresário, ele tem a segurança mais no homem do que na mulher, mas é uma coisa que a gente não percebe. De certa forma, sim, é uma discriminação, mas não tem aquela noção do quão grave é, entende? E tanto também na questão dos professores que eu vejo aqui, que tem muito mais professoras do que professores, que é uma coisa que também que me chama atenção. Por que tão poucos professores, entende? Então, posso... Sim, né, por favor, fica à vontade. Já que foi, né, a nossa conversa que a minha pergunta para os meninos que despertou, né, teu posicionamento, eu acho que tem 2 questões que tu levantas aí que são muito importantes. Primeiro, tu faz uma diferença de trabalhos e dizendo, lá na firma do meu pai nós temos mais homens trabalhando e aqui na escola eu vejo mais mulheres como professora.
é porque culturalmente se institui que alguns trabalhos são para mulheres e outros são para homens. Ninguém disse, né? Culturalmente se instituiu a sociedade assim, então construiu esses lugares para mulheres e para os homens. E provavelmente, isso que tu diz assim, não é uma discriminação do meu pai, porque ele não pensa que as mulheres são menos capazes que os homens, conscientemente, talvez não, né? Mas também se constitui culturalmente, socialmente, né? Este lugar da mulher não é nesse tipo de trabalho. A mulher pode ser dona de casa ou professora, né? E culturalmente, então, mesmo sem ser consciente, se entende que a mulher seria menos capaz para algumas tarefas do que as outras. Por isso que a gente vê em vários, como tu mesmo disseste, em várias profissões, essa o quê? Maioria masculina em alguns lugares de poder, né? E as mulheres não conseguem chegar até esses lugares. Tipo, na sala teve um debate entre o Fabrício, que não está aqui, enfim, e a Amanda também, que não está, que eles estavam conversando sobre a função de pedreiro, sabe? Que uma mulher ela não é capaz de exercer a função de pedreiro, afirmava o Fabrício, pelo fato de que ela é mais frágil. E a Amanda afirmava que sim, ela conseguiria, mas com mais demora, né? Não teria a mesma agilidade, pelo fato de não ter muita força e tal. Óbvio que tem mulheres que têm muito mais força que homens. E ela daí afirmava que, queria ver tu levantar um 3 cimento perto da fulana que é da WWE, entende? Então é uma coisa que, sim, a mulher consegue exercer qualquer função que ela queira. Pode ser que pelo fato de exercer força ou tal, ela demore um pouco mais ou tenha um pouco mais de dificuldade, mas ela pode ser o que ela quiser. E isso que tu está dizendo hoje, tu só diz porque tu vive hoje. Entende? Porque também é toda uma construção que, felizmente, a gente conseguiu para chegar a que meninas da idade de vocês tenham essa consciência, né? Nesse determinado ponto que é a questão do trabalho. Mas, infelizmente, em alguns outros pontos, a gente vai ver como ainda há um pensamento muito alicerçado em estereótipos na questão do feminino. O que a mulher pode, o que a mulher não pode. Mas mesmo que a gente tenha essa consciência dessa igualdade, a gente ainda vê essa diferença no mercado de trabalho, né? Infelizmente. Letícia, para contribuir com o debate, como é que se trabalha para se mudar essas situações trazidas pelos estudantes? Eu não tenho certeza que o diálogo é sempre o principal caminho assim, que a gente tem que tomar. Eu também acredito que estudar sobre, tentar conversar mais com as pessoas sobre isso, nos auxilia bastante, porque como a gente percebe que é algo cultural, às vezes a gente trata essas questões como banais. Banais no sentido de que a gente acha que que a gente não reproduz esse tipo de machismo e que a gente acha no nosso dia a dia que isso acontece porque tem que acontecer. Então, nós mesmos e mesmas não nos questionamos as coisas que nos são impostas. Como se fossem naturais, porque tem muitas opiniões que eu ouço que é cansativo também, que é uma das nossas pautas, e principalmente na idade de vocês. Às vezes a gente cansa de brigar, entre aspas, com as outras pessoas por essas questões que são muito importantes. Então, o que eu digo é isso, é a gente conseguir dialogar, seja com o nosso pai, seja com a nossa amiga, com a nossa irmã, com nossos amigos, para que a gente também consiga formar nossas opiniões e consiga trazer essa força ainda mais para isso, porque a gente entende que é muito mais fácil reproduzir o machismo do que defender o feminismo. Isso é uma coisa nítida e muito difícil de fazer, porque queira que estejamos em 2018, que as coisas estejam muito avançadas, mas ainda é muito difícil defender a pauta das mulheres. Então, que a gente consiga conversar cada vez mais, que a gente consiga ler, que seja um mínimo por dia, assim, prestar atenção nesses números, consiga, principalmente, eu acho que conversar com o pai, com a mãe também, que são pessoas que vêm de outras gerações, mas que estão ali presencialmente, dia a dia na nossa criação, né, que é com quem a gente tem esse debate diariamente, assim, não de uma forma imposta, porque a gente entende que são gerações diferentes, né, mas de uma forma de perguntar mesmo, assim, como que isso acontece,
Tipo, mãe, como é que era quando tu estudava na escola, tinha mais professores do que professoras? Como é que a história das mulheres era contada para vocês durante as aulas? Então, coisas mínimas do nosso dia a dia para que a gente consiga ir desconstruindo essa barreira e tenha menos essa estereotipação tão naturalizada, entre aspas, que a gente coloca. Assim. Ângelo, tô aqui com a Manuela. Tem uma pergunta que para nossa cidade aqui é bastante tocante. Tudo bem, Manuela? Tudo bem. Visivelmente, Frederico é uma cidade com a religião católica muito predominante. E, com certeza, quem trouxe essa cultura de machismo, para mim, tenho que foi a igreja. E eu queria saber de alguns exemplos, tipo, se você sabe me citar alguns exemplos para todo mundo, assim, de como ela faz isso. É uma questão. Uma boa questão. Uma boa questão para as nossas convidadas. Um tema muito polêmico, porque trata de religião também. Alguns dogmas da igreja aí a gente sabe que é complicado. Prof, sai dessa agora. Falar, que tem gente que diz, né, que falar de religião, futebol e política a gente deve evitar. Não sou dessas, eu acho que a gente deve falar, né? Então, a questão é mais complexa, mas com certeza os dogmas da religião cristã, eles estão por trás também de uma construção cultural, mas é mais do que isso, porque na verdade a questão do machismo, além de uma questão de conservadorismo ou de puritanismo, ele tem a ver com uma questão de poder, né? Porque a questão de quem está no poder e quem é subjugado. Então, nesse papel, a igreja também entra, mas para corroborar essa situação. Né? Então, a gente aprende na escola e a gente aprende na nossa família a partir desse aprendizado da igreja. Mas esse aprendizado da igreja ele também dialoga com toda uma outra cultura. Porque se fosse só a religião católica, a gente não teria um número tão grande de mortes de mulheres por feminicídio, por exemplo, em países onde tem a religião muçulmana, né, que é uma outra religião. Então, essa questão do machismo, claro, relacionado com a religião, não só com a católica, ela é muito forte, mas por uma perspectiva de ser uma questão de poder, de dominar o feminino. Né? Eu acho que essa é a grande questão. E os meninos dessas turmas pretendem se manifestar? Gurizada, vocês concordam com esse tema? Alguém discorda? Tem alguma opinião divergente aí para trazer para os nossos ouvintes e também para as nossas convidadas? Esse é o objetivo do Rádio Radar. Os meninos estão tímidos no momento. Estou aqui com a... Chega aqui. Qual é o teu nome? Samanta. Samanta tem uma pergunta, uma questão, Samanta? Eu já vi várias reportagens mostrando as mulheres saindo sem roupa na rua, buscando direitos. E eu queria saber pelo que elas realmente estão lutando quando elas fazem isso, porque eu não sei se alguém que concorda comigo, ou é a minha opinião, mas eu não vejo isso como uma forma de buscar direitos, sabe? Tipo, mostrando, sabe, o corpo. Para mim seria, tipo, trabalhando, estudando, e eu sei que o trabalho e o estudo a gente tem hoje por causa do feminismo. Mas, na minha opinião, não seria sair por aí mostrando o corpo. Eu queria saber qual o motivo delas fazerem isso. Letícia, professora, uma questão também que chama bastante a atenção dos alunos. Tá, e ela tocou justo numa questão que eu adoro discutir. Como é o teu nome? Samanta. Então, a gente eu vou tentar começar de uma maneira bem simples, a gente pensar assim, qual é o problema do corpo da mulher que ele não pode ser mostrado? Porque ninguém discute se um homem sai sem camisa na rua. Né? Ninguém discute se um homem sai de pernas de fora na rua. Ninguém vai dizer que um homem quer ser atacado se ele estiver com um decote muito avançado, né? Então, talvez, e aí eu volto na questão, que a grande discussão que a gente tem que pensar é o que o corpo da mulher representa nessa sociedade e por que a sociedade quer controlar o corpo da mulher, tá? E vou te dar um exemplo. Se tu vê uma revista Elle, sabe a revista Elle? Né? É que do meu tempo eu tenho que perguntar se vocês sabem. E a gente vê na revista Elle a foto de uma modelo super rica, de biquíni, ali. Ok, a gente vai dizer, pô, que mulher bonita, eu quero ter o corpo que nem o dessa mulher, ela está ganhando um monte de dinheiro, todo mundo quer essa mulher. Né? Tá lá nas bancas para todo mundo ver. Agora, se tu... Como é teu nome? Perdão, de novo. Samanta. Se a Samanta pegar uma foto, tirar uma foto no espelho da casa dela, de calcinha e sutiã, e mandar para qualquer um dos meninos aqui, de calcinha e sutiã, igual como tá lá na revista Elle, né? O que vai acontecer contigo? Vai ficar falando mal, tipo, desculpa
palavra, mas é uma puta, sabe? Uhum. Isso. Então, tu não fica te perguntando qual será a diferença, então. Por que essa modelo ela pode sair numa revista assim e ganhar esse monte de dinheiro e eu não posso pegar, fazer uma foto do meu corpo, mandar para quem eu quiser. E se essa pessoa acha que eu estou tão bonita que quer mostrar para os outros, eu achar que isso é um elogio, assim como quando compram uma revista. Porque a gente culturalmente entende que o nosso corpo, enquanto nós mulheres, ele não pode ser usado por nós de uma forma, né, que a sociedade acha que não é ideal, mas ele pode ser usado dentro de um contexto de mercado para vender um produto. Olha que loucura. Né? E aí agora, com essa função de controlar o corpo, o que acontece? Né? O que a gente faz? O que está se fazendo muito, principalmente com vocês, meninas? O que vocês escutam todo o tempo? Não tirem fotos. Né? Não mandem nudes, não mandem selfies. Eu fico me perguntando, gente, mas qual é? Não estou dizendo para ninguém fazer. Estamos falando aqui de uma situação consentida, em que a pessoa quer mandar. Que a pessoa quer mandar. Isso. Né? Mas vocês estão entendendo assim, o que eu quero mostrar, assim, a diferença que há entre o meu corpo enquanto produto, que é controlado dentro de uma sociedade que tem um valor de mercado, e o meu corpo enquanto eu, mulher, faço o que eu quero com ele? Por que vocês acham que essas mulheres, estou perguntando, né, que aparecem por aí na mídia, mostrando o seu corpo de uma maneira muito natural e sem nenhum pudor e nenhum preconceito e pouco preocupados com o que todos estão achando, incomodam tanto as pessoas? Né? Porque se eu não gosto, se eu não quero ver a Ludmilla, se eu não quero ver a Popozuda, eu mudo de canal e troco. Né? Mas a gente tem que pensar qual será, né, o valor que está ali, qual será o problema que está ali, além disso. E eu acho que, no fundo, de novo, a gente vai estar falando do quê? Relação de poder. Né? Então, a questão do corpo da mulher ser tão... está tão em foco nessas questões, assim, e a gente se perguntar por que isso e por que não, e eu acho que tem a ver com isso. Então, quando as mulheres fazem isso, na verdade, elas querem mostrar essa discussão, né? Um poder sobre o próprio corpo. Né? Eu acho que é isso que eu penso. Né? Agora... Gostaria de ver o que tu acha. Até mesmo porque quando a mulher sai de roupa curta, geralmente, quando ela sofre algum assédio, a culpa é dela. E que nem quando uma foto de uma menina, qualquer uma, se espalha, vários comentários maldosos. E quando é um menino, tipo, é super de boa, sabe? Meninos vão e comentam, é isso aí, não sei o quê. E por que a diferença? É nudismo a mesma coisa. E o nudismo, sei lá, deveria ser... É um tabu, mas deveria ser uma coisa normal. E aí tu está respondendo a tua pergunta. Letícia. E eu acho que isso também vai repercutir, principalmente em todos os ambientes que a gente vai vivenciar daqui para frente. Assim. Isso deve repercutir com vocês hoje aqui dentro da escola, porque vocês, mulheres, meninas, devem acordar e pensar... Que roupa que eu tenho que colocar, se a roupa que eu estou colocando é adequada, se os meninos não vão querer me tocar, se os meninos não vão ficar atraídos se eu tiver com uma leg. Isso vai repercutir dentro da universidade, com pessoas mais velhas, pode ser por parte de professores, pode ser por parte de colegas também. Isso vai repercutir ali fora, quando for verão, a gente colocar um short e for tomar um tererê na praça, isso vai repercutir, porque não pode. Então, eu acho que é uma questão também que é uma coisa que a gente pontuou muito no Maria Frederica também, é nós mulheres nos entendermos enquanto nossos corpos. De toda essa estereotipação, hoje principalmente que eu percebo com a mídia, que a gente olha no Instagram, todos os dias, todas as horas, todas as mulheres mais magras do mundo, todas as roupas que só servem mulheres magras, então as pessoas mais gordas sofrem gordofobia, se sentem discriminadas. Então, tudo isso repercute na nossa vivência e em nós mulheres, enquanto nosso corpo. Porque a gente nasceu com esse corpo. A gente nasceu e a gente foi desenvolvendo o nosso corpo. E nós não temos culpa disso. E nunca, jamais temos que nos sentir culpadas por termos o nosso corpo. E escolher a roupa que não seja do meu grado, porque as outras pessoas não vão gostar. Então, que a gente consiga ter esse mínimo de empoderamento, assim, que esse empoderamento comece agora nesses questionamentos de vocês, para que vocês saiam daqui e não se sintam mal pelo corpo de vocês ou pela roupa que vocês estão usando, porque isso vai ser cada vez mais frequente.
Então, é uma pauta inicial que hoje tu pergunta, que é uma indagação muito importante, que é uma questão que a gente vê lá na mídia, mas isso também pode acontecer com a gente. Às vezes a gente também quer sair, tá com calor, quer sair de biquíni na rua, mas a gente não pode. Então, eu não posso fazer absolutamente nada com o corpo que eu tenho, porque eu sou mulher. Então, que a gente incomode cada vez mais as pessoas, principalmente os caras, e que a gente saia e fale que o corpo é nosso, que a gente faz o que a gente quiser com o nosso corpo, e que a gente tire esse preconceito das pessoas cada vez mais, assim, que é difícil, vai ser difícil. A gente vai ter que ser boa nos argumentos ali, que é uma coisa chata, mas necessária. Mas que a gente se questione cada vez mais sobre isso, principalmente sobre o nosso corpo. Obrigada. Você está ouvindo o Rádio Radar aqui da Rádio Comunitária. Estamos no auditório aqui da Escola Cepete Araju, conversando com a turma do primeiro e do segundo ano do ensino médio sobre feminismo. Programa que vai ao ar todos os sábados aqui pela Rádio Comunitária das 11 às 11h45. O Rodrigo Dávila está na galera. Tô na galera, Ângelo. Queria ver os garotos para ouvir a opinião, para falar já no nosso debate já um pouco com mais indagamento de informações. Deixa eu ver aqui, qual é o teu nome? Samuel. Samuel, o que tá achando do debate? Tem alguma pergunta? O que tá achando? Não sei. Não sabe? Não tem pergunta. Ele não tem pergunta, Samuel não tem pergunta. Alguém tem alguma pergunta, um questionamento? Garotos aqui. Aqui, ó, Rodrigo. Aqui, isso. Chega aqui, circulando no meio da galera. Não vai se enroscar nas cadeiras. Uhum. Guilherme. Bom, eu tenho uma pergunta para as professoras e para a jornalista. No feminismo, o feminismo é um movimento para e pelas mulheres, mas no feminismo nós encontramos alguns homens que se dizem feministas. Vocês, como apoiadoras do movimento, na opinião de vocês, qual seria a posição do homem dentro do feminismo? Olha, uma pergunta chave para essa questão, prof. Bom, eu estou começando todas, né? Eu estou a ponto de lança. Eu acho que a questão do feminismo não é uma questão só de mulheres, né? Tampouco eu me coloco como assim uma feminista ferrenha dos direitos e tal, porque eu não conheço tantas as coisas, conheço um pouco da teoria, mais para trabalhar no âmbito das pesquisas acadêmicas, mas com certeza há uma diferença, né, pelo lugar de enunciação, né? Eu sempre vou falar do lugar de uma mulher e o meu lugar sempre vai ser diferente do lugar de um homem. Então, eu acho que a questão do feminismo é uma questão dos seres humanos, né? Faz parte para todos, isso é importante para todos, mas com certeza o lugar de onde eu falo enquanto mulher, de onde a Letícia fala enquanto mulher, é diferente do lugar que um homem vai falar. Né? Mas que ele pode estar, com certeza, acho válido, gostaria que todos aqui entendessem e pensassem que a gente está lutando, não sei se é essa a palavra, mas eu acho que talvez agora a gente tenha que dizer lutando por direitos iguais. Então, porque a gente tem uma sociedade na qual homens e mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, eu acho que muito bom, queremos todos os homens junto com a gente. Isso, obrigado. Deixa eu chegar aqui pertinho. Aqui tem mais uma pergunta, espera aí. Vai lá. É a Manuele, né? Aí, aqui mesmo a gente percebe o tabu, porque entre vários garotos aqui entre as salas, só um teve a coragem de falar. E os outros? Eles podem não fazer machismo, não ser machistas, mas eles estão dentro do tabu ali, eles não querem falar. Eles acham que isso não é uma questão para eles. E aí, guris? Alguém quer falar? Os guris estão concordando aí com a opinião das meninas. A Stephanie, que não queria falar, viu, Ângelo, no começo? Ela quer falar de novo. Ó. Vai lá, Stephanie. Bom, eu acho que a questão do feminismo começa desde casa, né? Não no feminismo, no caso do machismo. Porque, como vem de anos e anos, né? Por exemplo, lá em casa, acontece que eu que tenho que lavar a louça, né? Tudo bem, normal. Já que aquela coisa assim, Anthony, vai secar a louça. Não. Por que, pai, o Anthony não pode secar a louça? Não, ele é guri, é a tua parte. Entende? Daí eu digo, mas não vai cair o pinto dele para secar uma louça, entendeu? Só que é aquela coisa que, não, ele é homem, ele não vai fazer.
ele não pode arrumar a cama porque que ele é homem, ele não vai fazer. E a questão também que me chama bastante atenção é a mulher ter aqueles olhares maldosos quando ela vai amamentar a criança em público. Por que uma mulher amamentar uma criança é uma coisa ruim para a sociedade, é uma coisa nojenta, entre aspas, e uma mulher com um decote, alguma coisa assim, não é? Entende? É uma coisa que me chama bem a atenção, assim, também. Letícia. Vou voltar um pouquinho ali na questão dos homens. Uhum. Nós, quando criamos Maria Frederica, a gente sempre teve muito apoio de alguns meninos, assim, principalmente meninos LGBT, meninos gays, né? Que é uma coisa que eu trago aqui também, que às vezes a gente também tem esse estereótipo e de que só meninos gays que apoiam o movimento feminista, né? Porque são mais sensíveis à causa. E algo que a gente percebe também que dentro do ambiente, por exemplo, da escola, falar sobre as questões das mulheres também tem um nível de chacota. Por exemplo, os meninos não falam porque têm medo de receberem risadas dos colegas e das colegas. Então, isso é uma coisa nítida que a gente percebe, que isso também está lá fora. Talvez muitos caras entendam a questão, o que eu acredito que sim, que percebem que não é só nós mulheres que olhamos esses números de feminicídios com certo alarme, mas sim os homens também, até porque tem muitos apoiando a causa, mas é esse entendimento de que os homens são apoiadores e não são feministas. Eles nunca falarão por nós mulheres, né? Então, o sentido de não rir, por exemplo, de algum menino falando, é porque ele vai falar do seu lugar de fala. Ele não vai, a gente espera, né, óbvio, que ele vá pregar os direitos das mulheres porque ele é um homem. Então, que a gente também perceba o nosso lugar de fala e consiga, respondendo a teu comentário, e consiga reverberar isso para dentro das nossas casas. Porque ali dentro da casa, o nosso papel não é lavando a louça. Nosso papel enquanto mulheres não é limpando a casa. Então, quando a gente consegue ter um pouco desse discernimento de que o nosso papel de mulheres é igual, deve ser igual ao dos homens, a gente consegue talvez não se submeter tanto a essas questões. É óbvio que dentro de casa é uma questão muito diferente da gente abordar, porque existe também um poder de hierarquia, porque são nossos pais e nossas mães. Mas que a gente consiga sempre fazer esse diálogo horizontal, de explicar, não, eu não quero lavar a louça hoje. Então, talvez você consiga lavar a louça da mesma forma que eu consiga. Assim como passar uma vassoura na casa. Da mesma forma que eu consigo estudar e vou ser uma pessoa muito bem-sucedida e você conseguiu também, então por que nós não podemos fazer a mesma tarefa da mesma forma? Então, nós vamos voltar na questão do corpo, né? E aí a gente tem que fazer, eu acho que um exercício de pensar por que será que incomoda, né? Por que tu acha que incomoda? Que as pessoas não gostam. Será feio uma mulher amamentando, alimentando, eu acho melhor, eu acho mais bonito ainda quando a gente diz assim, estou alimentando, né? A mulher está alimentando o filho. Olha que coisa fantástica uma pessoa ter o poder de, com seu corpo, produzir alimento para o seu filho. E aí a gente tem que pensar, mas por que será que isso incomoda, né? Por que as pessoas não olham para aquilo e tem até às vezes abjeto, né? Aquilo gera nojo. Então a gente tem que quando a gente tem esse estranhamento, né? Quando vocês têm esses estranhamentos, tipo, por que a mulher saiu nua para reivindicar os direitos, ou nua, ou mostrando os seios, né? Por que a mulher amamentando incomoda? Nesses pequenos momentos de estranhamento, a gente tem que parar e refletir. É. E tem uma brincadeira que eu faço com meus alunos quando eu estou trabalhando essa questão, que eles começam a dizer, não, mas isso não é machismo, não, mas isso é assim mesmo, porque a sociedade e tal. Eu digo, vamos inverter a situação, né? Vamos imaginar, se ao invés de uma mulher nessa situação, tivesse um homem. E aí, se, imaginando isso ficar ridículo, é porque isso é machismo. E essa brincadeira que eu fiz, eu acho que dá tão certo que fizeram um filme, não sei se vocês viram. Tem um filme no Netflix, que eu não vou me lembrar o nome agora,
mas é um filme francês e que faz exatamente isso, coloca um homem na situação, passando por situações de mulher, inverte o mundo. E aí a gente começa a ver isso, né? Então, quando a gente tirar a mulher e colocar um homem na mesma situação e a gente olhar para essa cena e isso ficar ridículo, com um homem ali, é porque isso é machismo, né? Se ficar ridículo um homem passando na rua de shortinho e 3 mulheres assobiando para ele, dizendo que querem fazer coisas, né, com ele, é porque quando uma mulher passa de saia na rua e 3 homens falam para ela alguma coisa, é ridículo também, né? Então, essa situação que a gente tem que começar a pensar. Para o quê? Para desnaturalizar, né? Para que isso não seja mais natural, que a gente passe por essas situações e a gente ache que está certo. Não está certo, eu tenho que botar uma roupa maior porque eu vou em tal lugar, então pode ser que isso chame atenção, né? Está certo, eu não vou amamentar o meu filho na rua, vou deixar a criança com fome, ou vou dar uma mamadeira porque a sociedade não quer ver uma mulher amamentando. Então aí é que são os momentos que vocês têm que pegar e prestar atenção e discutir e falar em casa e propor a discussão com as pessoas. Muito bem, a gente está aqui no meio da galera, na Escola Cepete Araju, e a Luana tem uma questão também para as nossas convidadas. Bom, eu gostei de uma coisa que a professora Rosângela falou anteriormente, que era sobre se o que está passando na TV, a gente trocar o canal. Eu acho que isso entra em várias questões, em questões políticas, questões LGBTs, onde tem que haver o respeito. Porque, na minha opinião, eu acho que a humanidade ela não tem que ser discutida e sim respeitada. Concordo contigo. O respeito é a chave para muita coisa. Mas, para respeitar, é preciso conhecer, né? Eu não consigo respeitar algo que eu não conheço. Então, a gente tem que fazer esse papel de romper essas barreiras e da gente se deixar conhecer, né? Da gente entender o outro, né? Entender a alteridade. E aí a gente vai respeitar, com verdade. O professor Clênio também está aqui com a gente. Quer falar um pouquinho, professor? Só concordando com a professora Rosângela, acho que nessa relação de poder ainda é um olhar de colonizador, né, Rosângela? De não reconhecer o outro. Os portugueses vieram aqui e não reconheceram o índio, o negro. Então, é uma relação de poder e de reconhecer. E eu não reconhecer o outro, eu elimino, até querer matar ou não dar direito, discutir. Então, a gente tem uma relação de poder muito forte por trás disso, que precisa ser problematizado. Muito bem, tem mais perguntas aqui no meio da galera. Vou chegar aqui mais pertinho. Chegar aqui. Qual é o teu nome? Patrícia. Patrícia tem uma questão também, Patrícia? Sim. Como falaram bastante sobre as mulheres protestar nu, essa semana eu vi na internet, tinha um monte de foto de mulheres nu e logo abaixo tinha foto de uma senhora. E escrito, tipo, mulher que quer mudança não expõe seu corpo, usa inteligência, mas a inteligência ultimamente não está ajudando em nada. Questão aí, prof. Letícia. É porque esse eu acho que é um dos pontos mais controversos, né? Justamente porque é onde a sociedade mais nos controla. Né? A sociedade controla a mulher pelo poder do corpo, tanto é que a sociedade quer controlar, inclusive, se uma mulher pode ter um filho ou não. Né? Não somos nós que vamos decidir se a gente vai gerar ou não. É a sociedade que tem que nos dizer. Então, isso já demonstra um pouco esse poder. Toda a questão é uma discussão de poder em cima do corpo da mulher. Vai ali, tem um com o dedo levantado. Não vamos perder. Garoto aqui, Ângelo. Qual é o teu nome? Giovanni. Bom, mesmo lá em casa, eu posso, né, ver nítido isso, que meus avós, os dois, são antigos. Então, eles são muito machistas. Até pouco tempo, a minha avó ainda servia comida para o meu avô. Então, isso é uma coisa bem nítida. Agora, na sociedade, isso está muito empregado. Eu queria fazer a pergunta para vocês, se vocês acham que vai ser fácil a gente terminar com esse machismo, ou vai ser difícil, ou vocês têm alguma ideia de como acabar com isso? Fácil acho que não vai ser, né, Letícia? Isso, nunca foi, talvez esperamos que com o avanço desses debates ele se torne um pouco mais fácil, mas pensando em todas as questões que a gente já colocou aqui hoje, que vem desde a colonização pelos portugueses, desde o momento da amamentação, desde o momento de dentro das nossas casas que existe esse machismo, desde o momento aqui na escola, das risadas com os colegas, ou das coisas que a gente coloca, até o momento na universidade, até o momento que a gente sai da universidade e vira classe trabalhadora. Todos esses momentos existe o machismo.
Então, são muitos anos de luta do movimento das mulheres, do movimento feminista, para que hoje a gente consiga votar, para que nós mulheres consigamos estudar no ensino básico, estudar no ensino superior, para que nós consigamos exercer papéis na sociedade. Então, foram anos de luta para que hoje a gente consiga ter o mínimo ainda de direitos que a gente coloca. Então, a gente está discutindo isso, a gente percebe que não é fácil também, que ainda a gente lida com a fala de uma forma difícil, que a gente ainda pontua coisas que acontecem na nossa sociedade que talvez a nossa cabeça deveria ser muito básica. Mas a gente percebe, nós, enquanto adolescentes, enquanto jovens, percebemos que o quanto para nós é difícil falar sobre isso. E a gente espera que futuramente seja mais fácil. Mas, por exemplo, vocês não percebem que pessoas da idade de vocês ainda não sabem falar sobre isso? Ainda não conseguem lidar com isso e ainda são muito machistas? Então, a geração de vocês, ou dos irmãos e irmãs mais novos de vocês, vão ser a geração futura. Então, a gente percebe que essa dificuldade existe em todas as gerações. Hoje, a gente talvez não julgue tão fortemente nosso pai, a nossa mãe, nosso avô e a nossa avó, porque é muito difícil. Mas eu acho que a gente precisa se questionar e começar a pensar o que nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos e amigas mais jovens ou nossos colegas estão pensando sobre isso. Porque é a partir disso que a gente vai entender se essa luta vai ser fácil ou não. E principalmente isso que eu percebo é que reverbera muito por meio da mídia. O quanto nós somos capazes de absorver o que a mídia nos coloca. Porque hoje a gente consegue discutir presencialmente com o nosso círculo menor de pessoas. Mas, enquanto nós estamos discutindo aqui, outras pessoas lá na TV, ou lá no rádio, ou no jornal, estão falando que as mulheres não podem fazer o que elas quiserem com o seu corpo, que elas não podem ter filhos quando elas quiserem. Então, é um âmbito muito maior do que a gente imagina. Mas o que a gente coloca e percebe é que a gente tem que fazer essa movimentação nos pequenos ambientes que a gente esteja. Para que, futuramente, a gente chegue aqui e converse. Provavelmente, a gente vai ainda continuar conversando sobre essas questões, mas que as nossas lutas das mulheres sejam ainda maiores. A gente possa aqui sentar e ficar felizes por essas lutas. Nunca serão fáceis, mas a gente acha que elas vão melhorar, que devam melhorar com o tempo, né? Mais uma questão aqui, Débora, né? Isso. Eu gostaria de falar também que muitas vezes as mulheres, na verdade a sociedade impõe que as mulheres elas têm que ter o cabelo liso, que o estereótipo bonito é a loira, magra, de cabelo liso, de olho azul, é alta, mas que na verdade muitas vezes as mulheres que são mais bonitas são aquelas que se aceitam e que sabem que o bonito dela é o bonito do interior e que o estereótipo de fora e que o que as pessoas falam sobre o exterior e o que a sociedade impõe é muitas vezes uma crítica e uma construção social para as pessoas pensarem que aquilo poderia ser bonito. Perfeito. Como é o teu nome? Débora, perfeito. Acho que isso é muito importante, principalmente vindo de uma jovem, como tu, que tem quantos anos? 16? 16 anos, que a gente sabe que é uma faixa etária que é super influenciada pelos produtos da mídia, né? Hoje em dia a gente vive no Brasil, não sei se no mundo, mas no Brasil com certeza, uma epidemia, né, de jovens com problemas, distúrbios alimentares, justamente por essa questão da imagem corporal e de como trabalham e aceitam o seu corpo, isso tudo construído pelo discurso da mídia. Então, eu acho fantástico que a gente tenha, assim, jovens da tua idade que tenham essa percepção de que as pessoas são diferentes, que a gente não pode tentar se enquadrar num modelo de beleza, porque às vezes o corpo da gente não vai responder, por mais que a gente faça dieta ou tudo isso, né? E que a gente tem que respeitar a beleza individual de cada um. Eu acho que isso é uma coisa louvável e eu gostaria que mais meninas da tua idade tivessem essa consciência, mas a gente sabe que isso ainda é muito difícil, porque na mídia, principalmente nos produtos de mídia que são feitos para vocês, isso ainda é muito vendido, né?
Eu faço um trabalho de pesquisa de iniciação científica junto à escola, né? Eu tenho uma bolsista que é do ensino médio. A gente está trabalhando com séries, né? Fazendo uma pesquisa sobre séries direcionadas a adolescentes. E justamente fazendo um mapeamento nessas séries, a gente vai ver que as protagonistas, as meninas, são todas a reprodução desses modelos de beleza, né? Elas corroboram todos esses padrões de padrão estético de magreza, de pele, né, cor de pele, tipo de cabelo. Então, tudo isso vai construindo um discurso, né, em quem está assistindo, mesmo sem que a pessoa se dê conta, e vai assimilando esses discursos. E isso entra nessa questão dessa representação do corpo que a gente quer ter, do corpo ideal que a gente acha que deve ter para que as pessoas nos admirem mais ou que as pessoas queiram se aproximar da gente. E na idade de vocês, na adolescência, a gente sabe que essas questões são muito importantes, né? Então, fico feliz em te escutar falar sobre isso e acho que se tu puder sempre estar trazendo essa temática e discutindo, isso seria muito importante. Temos espaço para mais uma pergunta, né, Ângelo? Mais um questionamento? É Ana, né? Assim como já foi discutido aqui sobre a decisão feminina sobre o próprio corpo e como a Débora falou que o autoempoderamento é uma revolução, eu queria saber a posição de ambas sobre o aborto. Outra questão que com certeza vai estar nas próximas edições, né, Ângelo? Até para confessar, prof, nós levantamos vários temas para discutirmos em programas futuros e um deles é o aborto. E a gente começou com o feminismo para ir construindo toda uma discussão para chegar no aborto, mas o pessoal já tá bem preparado para isso, viu, prof? Tá. Eu vou dizer a frase, então, né? Meu corpo, minhas regras. Aí eu acho que vocês já entendem a minha posição. Mas gostaria de levantar alguns dados, né? A questão do aborto está sendo discutida na América Latina, principalmente. Porque, como a gente já falou aqui antes, é um continente extremamente machista, no qual as mulheres são vítimas de violência de gênero, sim, né? Não vamos dizer que não existe violência de gênero, porque existe violência de gênero. E dentro disso, uma das coisas que acontece é essa questão de tentar, então, criminalizar o aborto. Quando a gente fala, e eu acho que a pergunta, talvez, que se faça, ela seja um pouco uma pegadinha, de perguntar se a pessoa é a favor ou contra. É óbvio que ninguém é a favor do aborto, né? Ninguém quer matar um feto, não é isso. O que a gente está falando é que, existindo o aborto, como a gente sabe que acontece, o que a gente pensa é na saúde das pessoas que o fazem. Porque, com certeza, pessoas ricas fazem aborto nas melhores clínicas, fazem aborto com seus médicos e não tem qualquer intercorrência. As pessoas que são vítimas do aborto e que morrem por fazer aborto são as pessoas pobres em situação de risco, que vão fazer esse aborto em qualquer lugar clandestinamente, não vão ter acesso a isso. E se forem parar num hospital público em decorrência disso, vão ser atendidas, mas podem ser criminalizadas porque podem ser denunciadas por um crime. Então é isso que a gente fala, e não a questão sou a favor ou contra o ato do aborto, mas em relação à questão do que tudo isso envolve. Então é muito mais amplo, né? E eu vou ficar aqui talvez marcada aqui por dizer isso, é um jogo de poder, né? É um jogo de poder no qual, infelizmente, na questão do aborto, as mulheres pobres, né? As mulheres que estão na situação de risco, as mulheres que estão numa situação marginal na sociedade, são as grandes vítimas. E a gente sabe que são essas mulheres que estão também têm os filhos que estão na marginalidade, em situação de risco, então essas mulheres são muito importantes para a sociedade. A gente tem que cuidar dessas mulheres. A gente não tem que deixar que elas morram como moscas, fazendo aborto em qualquer lugar ou praticando, como foi o caso que ficou bem notório agora no debate público, da mulher que colocou um pedaço de uma mamona, né, no próprio útero para expelir o feto e acabou tendo uma infecção com isso e morreu. Então isso não é certo, isso não é justo, a discussão é muito mais ampla, né? Letícia. Eu concordo com a prof também, e é uma questão, concordo de ser ampla, e é uma questão muito pontual no sentido disso, dos números de mortes das mulheres por realizarem esses abortos, que a gente sabe que eles não vão acabar, e que eles vão continuar acontecendo porque quem decide
Porque quem sofrerá, por exemplo, alguma mulher que foi vítima de alguma violência sexual e tem que ter aquele filho, porque a sociedade externa diz que ela tem que ter aquele filho, quem vai sofrer, quem vai ter que cuidar da criança sem talvez ter o mínimo de condições básicas, vai ser essa mulher. Então, talvez seja muito fácil, por exemplo, na Argentina, para um Senado composto majoritariamente por homens votarem que o aborto não seja legalizado. Mas é uma questão que a gente coloca também, até que aconteça com alguma familiar nossa, a gente não julga. Ou a gente acha que é mais fácil de julgar. Então, é só a gente pegar alguns números, alguns índices de quantas mulheres morrem fazendo aborto, de que classe social, de que faixa etária são essas mulheres. Porque, ao contrário do que as pessoas falam de que a mulher só engravida porque quer, não, isso não acontece. E a gente já passou desse período da nossa vida de acharmos que é isso, que a mulher... Existe o meu corpo, minhas regras, mas nem sempre elas são respeitadas pelos caras. E por esses caras que estão votando ou estão se posicionando contra a legalização do aborto. Então, não é a questão de matar um feto ou não matar. É a questão de uma mulher morrer ou não morrer tantas por dia por fazerem abortos ilegais. Então, este é o Rádio Radar. Estamos aqui no auditório da Escola CPET Araju com a galera do primeiro e do segundo ano. A gente quer agradecer já de antemão a direção da escola, os professores e a galera por participar, por fazer parte dessa discussão tão bacana. Agradecer também a professora Rosângela. Prof, obrigado por atender o nosso pedido. E o microfone fica à disposição para o teu recado aí para a galera que está aqui no auditório e a galera que está em casa também. Bom, então agradeço o convite, né? Agradeço a galera aqui, acho que foi bem interessante a nossa conversa. Eu tenho certeza que ficaram questões por aí, né? Que vocês multipliquem essas questões, que vocês multipliquem esses questionamentos, que vocês incomodem com as perguntas, porque pergunta que incomoda são as melhores, né? Então que vocês sigam assim instigados a fazer perguntas, né? Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês, que eu nem sei quanto foi, porque passou tão rápido. Tá bom, gente? Até a próxima. Letícia, obrigado também pela tua presença e por bater esse papo bacana com a gente aqui. Obrigada, Rádio Comunitária, pelo convite. Eu fico muito feliz, sou muito suspeita em trazer esses debates para dentro das escolas, porque eu já trabalhei isso dentro do meu trabalho de conclusão de curso, pesquiso sobre isso, então eu fico muito feliz de poder ter tido esse convite e estar debatendo aqui um pouco com vocês. E falo que se vocês quiserem curtir a página no Facebook do Maria Frederica, curtam lá, Maria Frederica, que sigam a gente, construam mais esse empoderamento, nós mulheres, que a gente consiga se empoderar cada vez mais e falar sobre essas questões e quebrar essas barreiras, e que vocês, meninos, consigam conversar conosco cada vez mais sobre isso, consigam desmistificar as coisinhas que eu sei que estão aí na cabecinha de vocês. Não tenham medo de perguntar, não tenham medo de falar coisa errada, porque eu acho que nós todos e todas somos seres humanos para isso. A gente erra, a gente volta, a gente pede a opinião dos outros e das outras, e a gente está aí para construir uma sociedade melhor e sermos exemplos para cada vez mais pessoas. Então, não tenham medo, não tenham vergonha, se empoderem, se mostrem cada vez mais e estejamos aí para quebrar todas as barreiras, principalmente de Frederico Westphalen. Muito bem, Rodrigo, este foi o Rádio Radar, primeira edição aqui na programação da Rádio Comunitária. Obrigado a você também e obrigado à galera aqui do CPE. Obrigado, gente.